Quarta-feira, dia 15 do mês de junho do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Uma coisa que eu escutava muito quando eu era mais jovem, e hoje eu ainda escuto, embora de maneira mais rara, que aquelas pessoas que fazem o bem só se dão mal. E que as pessoas que são as espertas, as pessoas que aplicam golpes, as pessoas que mentem, as pessoas que enganam, essas sim é que se dão bem. Eu escutei muitas vezes esse tipo de coisa. Mas a palavra do Senhor diz que não. A palavra do Senhor diz que há justiça da parte de Deus para os que são justos. E há a condenação também da parte do Senhor para aqueles que são perversos. Embora o cristão sofra e muitas vezes ele será acusado de um monte de coisa, porque as pessoas do mundo vivem para o mundo e as pessoas de Deus vivem para Deus, e essas pessoas estão em conflito. Se você analisar a trajetória de Jesus pela terra, você vai perceber que Jesus, embora não tenha cometido nenhuma espécie de pecado, ele foi perseguido, mentiram a respeito dele, ele foi traído pelos seus próprios seguidores. Jesus sofreu muitas coisas neste mundo para que nós obtivéssemos a salvação através dele. Então todo seguidor de Cristo vai ser odiado e perseguido pelo mundo como Jesus foi. E é isso que ele disse. Mas há o consolo, porque agora nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que nos orienta, aquele que fala diretamente ao nosso coração. E o melhor de tudo, Deus que está na glória, ele não está cego, ele não está surdo, ele não está mudo. Ao contrário, Deus é onisciente. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Vamos ver então na Bíblia o que é que diz a respeito disso. Na primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esse versículo ele é muito animador. Ele nos incentiva a continuar buscando ao Senhor e retribuindo o mal com oração ao Senhor, pagando o mal com o bem, sabendo que a nossa recompensa no céu será muito grande. Muitas vezes nós somos injustiçados, muitas vezes nós somos até agredidos verbalmente, somos perseguidos, quer seja na escola, no ambiente de trabalho, às vezes o próprio vizinho persegue você. Enfim, se você sofre perseguição e ora ao Senhor para aquela pessoa que persegue, grande será o seu galardão no céu. Porque a violência, ela gera mais violência. E a palavra aqui está muito clara. Os olhos do Senhor estão sobre todos os justos. E Ele ouve, Ele atende a oração. É o que diz aqui, ó, está bem claro. Agora, aquela pessoa que pratica o mal, o que acontece com ela? Vamos ver de novo? Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Sobre os justos. E tem mais: os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas. Entenda, quando você eleva o seu coração ao Senhor, quando você ora, quando você suplica, quando você se coloca diante de Deus, se você leva uma vida com Cristo, a Bíblia diz que Deus escuta sim a sua oração. E essa mesma Bíblia revela que o comportamento de Deus para com aquela pessoa que pratica o mal não é o mesmo. A Bíblia é clara. Ela diz que o Senhor está contra, o Senhor está indo contra, o Senhor é inimigo daquelas pessoas que praticam males. A palavra do Senhor deve ser o norte, deve ser a bússola da nossa vida. Tudo o que fizermos, pensarmos, tudo aquilo que nós planejamos, devemos apresentar primeiro diante de Deus. É assim que Davi fazia, é assim que todo herói da Bíblia fazia. Um compromisso com o Senhor, perguntando o que deveria fazer, levando a sua vida à direção do poderoso, onipotente, onisciente, onipresente Deus. Nos dias de hoje não é diferente, é a mesma coisa. E é até mais prioritário, porque o mundo que aquelas pessoas conheciam era um.
O mundo que nós conhecemos hoje é completamente diferente. O nosso mundo anda muito mais sujo, muito mais pecaminoso, muito mais avançado em tudo. A sabedoria, o conhecimento, tudo está aumentado à enésima potência. É muito mais difícil a pregação da palavra hoje, porque as pessoas estão voltadas à tecnologia, às redes sociais, ao empoderamento, à fama, enfim, as pessoas querem tudo, menos compromisso com Cristo. Daí a importância de nós acordarmos essas pessoas para a urgência do Evangelho de Cristo. A palavra está bem clara, o Senhor está voltando e quem for pego despreparado não irá subir. Então é grande o nosso compromisso, porque nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que emitir este alerta e a Bíblia é bem clara. E se a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, significa que há alguma coisa perigosa, que há alguma coisa mortal, porque você tem que ser salvo. Você tem que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para quê? Para que você não pereça. Qual é o mais importante versículo da Bíblia? João 3,16. E diz o que ali? Porque o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amou o mundo, ou seja, nós, eu e você, de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão intensa, que ele foi capaz de sacrificar até o próprio Filho, para que eu e você tivéssemos o quê? Vida em abundância, para que todo aquele que crer fosse o quê? Fosse salvo. E o que? E não perecesse. Esse perecer, ele fala da segunda morte, da morte eterna, da total separação do homem, do espírito do homem com Deus. Não haverá ligação, não haverá oração, não haverá mais contato, haverá uma separação eterna entre Deus e todo aquele que não aceitou Jesus. Veja, o perigo existe, o pecado existe, Satanás existe, o inferno existe. Nós temos que fugir dessas coisas, fugir do pecado e viver uma vida baseada na palavra do Senhor. Vamos de novo repetir para você mais uma vez. Os olhos do Senhor estão sobre todo aquele que é justo, sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que pratica a fé. E os olhos do Senhor está contra, está em inimizade, está bloqueando todo aquele que pratica o mal. E o mais importante de tudo, que eu sempre vou repetir para você, continuarei repetindo até que o Senhor me tire deste mundo. A escolha é minha. A escolha é sua. Se você quiser seguir a Cristo agora, você pode. Se você não quiser ouvir a voz do Espírito Santo que fala com você agora, tudo bem. A escolha é sua. Você pode viver a eternidade em felicidade com Cristo, ou você pode viver a eternidade em horror com Satanás e seus demônios. A escolha é sua.